tarde. Hoje é terça-feira, dia 4 de dezembro, e estamos começando mais um RP Notícias. Vocês acompanham o nosso programa pelas nossas redes sociais e aqui pela TV Rio Preto, canal 7 da NET. Comente, curte, compartilha, deixa a sua sugestão de pauta, suas dúvidas aqui nos comentários do Facebook, que a gente está de olho em tudo. Eu sou Bia Menegildo e o RP Notícias está no ar. E a gente começa o RP Notícias desta terça-feira com as principais notícias do dia. Uma fábrica clandestina de produtos veterinários foi descoberta pela polícia de Rio Preto ontem, no bairro João Paulo II. A polícia chegou até a casa depois de desconfiar de uma moto com a chave no contato parada em frente de uma casa. Acreditando se tratar de um local de venda de drogas, a polícia entrou e encontrou o suspeito, um comerciante de 57 anos. A princípio, ele negou a prática, dizendo que cuidava da casa para um amigo que faleceu há cerca de 6 meses. Depois, em depoimento, o acusado admitiu que comprava matéria-prima e produzia os medicamentos e imprimia os rótulos, embalando os produtos que eram depois comercializados como se fossem marcas conhecidas no mercado agropecuário para vários estados do país. E a gente também tem a informação de que um barracão onde ficavam guardados veículos da Prefeitura de Paraíso, próximo à cidade de Catanduva, foi destruído por um incêndio na noite de ontem. 9 veículos que estavam no barracão foram queimados. O Corpo de Bombeiros contou com a ajuda de 2 caminhões-pipa, de uma usina de cana-de-açúcar e de álcool ali da região e levou cerca de 4 horas para conter as chamas. As chamas destruíram a parte da cobertura, além de uma ambulância, o caminhão de coleta de lixo, também teve uma motoniveladora e um micro-ônibus usado no transporte de alunos. A prefeitura avalia o prejuízo, que inicialmente está estimado em 2 milhões de reais. De acordo com a prefeitura, ainda alguns serviços devem ser afetados. Ainda não se sabe o que causou o incêndio. Como o incêndio foi durante a noite, ninguém se feriu. E a Polícia Rodoviária daqui de Rio Preto apreendeu um carro com cigarros contrabandeados na manhã de hoje, na rodovia Roberto Mário Perosa, em Uchoa. De acordo com a PRE, os policiais suspeitaram da atitude do motorista e mandou ele parar o carro. Como ele não parou, iniciou-se uma perseguição. O homem abandonou o veículo e fugiu correndo a pé por uma mata. A polícia ainda contou com o apoio do helicóptero Águia da Polícia Militar, mas o suspeito ainda não foi localizado. A polícia ainda não divulgou a quantidade de cigarros apreendidas, mas acredita que a mercadoria veio do Paraguai. E para quem quer, para quem ainda não tem o plano ali para o 13º salário, o que é muito raro hoje em dia, mas eu tenho uma dica bem bacana. O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo, o DETRAN, vai leiloar 326 veículos removidos por infrações de trânsito registradas em Rio Preto e Potirendaba. Vai ser na próxima sexta-feira. Desse total de veículos leiloados, 45 têm direito à documentação e podem voltar a circular normalmente. O restante será destinado à reciclagem e desmanches credenciados que poderão revender as peças. Os lances já estão abertos pelo site www.sumarleilões.com.br e podem ser feitos até às 10 da manhã de sexta-feira. Lá vocês também encontram todas as informações para poder participar do leilão. Então anote aí, em Rio Preto os veículos estarão disponíveis para visita no pátio na quinta-feira das 8 da manhã até as 4 da tarde e na sexta-feira das 8 às 10 da manhã. O pátio ele fica ali na rua Felipe Assad Caran, número 200. E em Potirendaba, a visitação é no mesmo horário, nos mesmos dias, na rua Frederico Rebelato, 530, no Distrito Industrial 2. E atenção aos motoristas, o fluxo de veículos da rua Cosmorama foi alterado
a partir da próxima sexta-feira, a rua passa a ser sentido único no quarteirão da Avenida Antônio Tavares Pereira com a Rua Costa Rica. As vias do canteiro central ali, né, da Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, terão fluxos invertidos, né, também na sexta-feira, nos acessos da Rua Dr. Mário Clapier Urbinati e Benjamin de Oliveira Andrade. E hoje é terça-feira, dia de sessão na Câmara de Rio Preto. A sessão normal com votação dos projetos começa às 5 horas da tarde e a sessão extra, marcada para as 8 horas da noite, né, será o momento em que os vereadores vão escolher a mesa diretora para o biênio 2019-2020. Serão eleitos o novo presidente, vice-presidente e os 3 secretários da mesa diretora. São eleitos os candidatos que tiverem mais votos entre os 17 vereadores. As inscrições das candidaturas é feita no momento da eleição e qualquer vereador pode se candidatar aos cargos em disputa. O voto é aberto. Hoje, após a sessão de hoje, os vereadores voltam a se reunir mais 2 sessões ordinárias no dia 11 e no dia 18 de dezembro. E a partir do dia 20 de dezembro, a Câmara de Rio Preto entra em recesso e os trabalhos só voltam no ano que vem. Bom, eu vou chamar o intervalinho agora, tá? O nosso intervalo comercial e aproveitar aqui os benefícios do vanádio, da água rárida, onde a gente tem ali, ó, principalmente para as pessoas diabéticas, ele dá um impulso ali na insulina e trata muito bem o pessoal que tem diabetes, ajuda bastante no tratamento. Eu vou chamar o nosso apoio cultural, não sai daí, daqui a pouco a gente está de volta. Toda mãe sabe o que é melhor para o seu filho, não é mesmo? E olha que a gente é capaz de tudo, inclusive de decidir a qualidade da água. E é por isso que eu escolhi água mineral natural Minagem. Sua pureza, leveza e equilíbrio são diferenciais que afloram da natureza para a nossa vida. E saber a origem da água é mais importante ainda. Não basta ser água, precisa ser água mineral Minagem. Nessa, eu confio. Na Pousada Monte Carlo, você estará bem próximo à natureza, área de lazer com piscina aquecida, passeio a cavalo, salão de jogos, pesca esportiva, piscinas de bolinha e playground também. Todo o conforto e lazer que a sua família merece. Quartos com ar-condicionado, internet e frigobar. Pousada Monte Carlo, Estrada Vicinal, Álvaro Marreta Cassiano Ayuso, quilômetro 2, telefone 17 997 064412, Olímpia. Comunicado do SEMAI de Rio Preto. Atenção, usuário dos serviços de água e esgoto. Se você está inadimplente, quite sua dívida até o dia 21 de dezembro. Os boletos estão sendo enviados para a sua casa. É muito importante manter o pagamento em dia para que seu abastecimento não seja interrompido. Evite enfrentar uma execução judicial. É por meio dele que o SEMAI investe na qualidade da água que chega até você e sua família. Água é vida. SEMAI, tratando o futuro dia a dia. E o RP Notícias está de volta, a gente segue aqui até 12:30 e hoje é terça-feira, dia de falar de empreendedorismo. E atenção, empreendedor que está do outro lado, a conversa agora é com você. Tanto com você que já é empreendedor, quanto com quem quer empreender. Eu estou recebendo hoje aqui a Lígia Aliberti. A Lígia Aliberti, ela é diretora da Multivias e coordenadora do livro Comunicação Desorientada para Pequenas e Médias Empresas. 30 armadilhas que pegam ou vão pegar a sua empresa. Olha isso, gente, estou trazendo aqui para vocês esse livro aqui. Ela vem contar pra gente um pouquinho mais sobre esse livro. Boa tarde, Lígia. Olá, boa tarde. Tudo bem? Tudo ótimo. Lígia, você é a coordenadora desse livro, você não é necessariamente autora. Explica pra gente o que é essa diferença. Bom, Bia, primeiro, obrigada pelo espaço. E a ideia realmente foi essa, né? A gente fez esse livro de forma coletiva. Ele é um livro que foi produzido, a gente trabalha lá numa agência de comunicação, né? Eu sou a diretora. E a ideia foi, vamos reunir nesse livro aquela vivência que a gente teve, né? De 10 anos de atuação. Então, ele foi feito a várias mãos e por isso o autor do livro é a agência, né? A Multivias. Mas tem muita gente envolvida aí na produção do material. Então, vocês estão vendo, né? O título do livro já é comunicação. Vocês estão vendo isso aqui, né? Então, nada melhor
que uma pessoa que sabe de comunicação para falar da situação. E deixa eu te perguntar uma coisa, por que esse livro é importante para o empresário? Bom, a comunicação, ela pode ajudar tanto assim no sucesso do negócio, né? A gente diz que ela apoia a gestão do negócio, então a comunicação pode ser uma aliada, como ela pode também trazer muitos prejuízos se mal feita. Então, a ideia do livro é falar com a pequena e média empresa, porque nesses tipos de negócio, muitas vezes, é o empresário que está à frente da comunicação. Ele não tem, no caso, uma pessoa lá dentro especializada, trabalhando no assunto, ou ele não contrata uma agência ou um profissional e ele fica à mercê ali do conhecimento dele, né? De fato, a comunicação é algo que todos nós fazemos todos os dias, mas a gente quer sensibilizar com o livro da importância de ser um trabalho profissional. Porque se ela, né, não for bem feita, ela pode desde gerar desentendimentos ali dentro da empresa, né, porque o colaborador, por exemplo, não passa a entender o que o empresário quer, onde quer chegar, isso pode gerar a pessoa pedir um desligamento, ou a pessoa sair falando mal, e aí é o pior cenário, né, o próprio colaborador falando mal. Como ela pode gerar até crises de imagem, né? Se não for bem trabalhada, com rede social principalmente, a gente sabe o que pode provocar uma falta de cuidado na comunicação. E acaba, às vezes, vira o telefone sem fio, né? A pessoa fala uma coisa aqui, o outro entendeu outra coisa lá do outro lado da sala, e aí vira aquela confusão, né? A comunicação vai por água abaixo totalmente, né? Até tem uma frase famosa, né, do Peter Drucker, que é o papa da administração moderna, que é: a comunicação não é o que você diz, mas o que o outro entende. Acho que isso diz muito. Exato. Às vezes a gente fala assim, mas eu falei, eu coloquei no mural aquela informação, ou eu postei na minha rede social aquilo que eu queria, a mensagem que eu queria, mas será que o outro entendeu aquilo que eu queria? Então, quando ela não acontece, é exatamente nesse momento, quando faltou esse tornar comum, né? Comunicação é isso, tornar uma mensagem comum. Se você não tornou, você não se comunicou, né, da forma certa. Então, realmente pode ser um tiro que sai pela culatra. Entendi. E deixa eu te perguntar uma coisa, essa questão de, que nem você falou agora há pouco, colocar no mural, conversar com o funcionário, mandar e-mail, enfim, isso tudo é um desgaste necessário em algumas empresas? Sim, essa questão, né? A gente fala que muitas vezes comunicação e pensa em rede social, né? Rádio, jornal, óbvio que tudo isso são canais de comunicação que a empresa pode usar. Mas vamos pensar que ela começa ali, né? No dia a dia, na conversa com a pessoa que está do meu lado. Então, cada um de nós tem que ter parte nessa comunicação, né? Ser proativo, ter essa responsabilidade e procurar fazer o seu papel para que isso possa, né, dar certo ali no todo. E quando a gente fala do empresário, ele é um líder dentro da empresa, não só o dono, mas também os gestores das várias áreas. Então é super importante, e esse livro também é destinado a quem é gerente de qualquer setor, porque a gente fala muito hoje de líder comunicador, né? O líder, ele tem que ser o primeiro a o que a gente chama de cascatear a informação, ou seja, ele tem acesso normalmente às informações mais estratégicas. E como que ele passa isso para todos os níveis dentro da organização? É super importante que ele faça a sua parte para que ele crie os núcleos ali dentro, né, todos com uma boa comunicação, todo mundo entendendo o poder disso e fazendo a sua parte. E tendo as ideias também, né, a forma de você passar uma ideia, porque eu acho que quando a ideia surge, ela surge de uma forma bem conturbada, bem enrolada ali, vamos desenrolar isso. Então eu acho que é nesse momento que precisa ter calma e seguindo devagarzinho, né? É uma armadilha isso mesmo, uma das que a gente fala no livro, né? Porque a gente até fala, quem se comunica também se estrumbica, citando, brincando com a frase do Chacrinha, porque as pessoas citam muito isso, quem não se comunica se estrumbica, mas quem se comunica também se estrumbica, porque se você não fizer com planejamento, sabendo o que você quer falar, definindo os canais adequados, né? Às vezes você usa um canal, né? Como eu falei, um mural, um e-mail. E-mail é clássico. Você define que você vai mandar uma informação por e-mail, mas às vezes é uma questão sensível, é uma questão complicada. Por exemplo, demissões que aconteceram na empresa, aquilo gera muito rumor, gera um mal-estar. Será que eu vou falar sobre isso por e-mail, deixando todo mundo apavorado? Né? Ou será que eu consigo reunir minha equipe, trazer para perto, mostrar o que aconteceu, o porquê, como a empresa vai lidar com aquilo? E aí eu mino muito, né, daquela incerteza, daquilo que está acontecendo. Então, a escolha do canal é muito importante e da forma de passar a mensagem, né? E deixa eu te perguntar, existe algumas armadilhas de comunicação
né, na parte com os empresários, e que é o que você traz aqui, né, essas 30 armadilhas. Isso. Você pode citar algumas delas pra gente? Claro, vamos adiantar aqui algumas delas, vamos dar spoiler já, né, gente? Uma delas, bem bacana, é assim, né, um novo conceito não é um conceito. Então, todo mundo aqui já ouviu, né, vê lá aquela empresa na rádio, ou uma faixa na frente, e coloca lá um novo conceito em farmácia, em loja de imóveis, em indústria. Todas as marcas acham que podem usar isso. E, de fato, você pode dizer que você está trazendo um novo conceito. Mas se a gente for pensar um pouco a fundo, isso é uma armadilha, porque quando eu falo isso, eu não falo nada. É muito melhor eu falar qual é o conceito. Então, eu preciso encontrar o que é esse conceito e aí eu transformar isso num slogan, né? Não sair repetindo que eu estou trazendo um novo conceito. Então, essa é uma das armadilhas. Uma outra que eu posso citar é, a gente fala que você fazer um site não é sinônimo de estar no topo do Google. Então, a empresa demora, às vezes, um tempão para fazer um site. Quando ela faz, ela acha que ela vai publicar e vai ser a primeira a aparecer no Google. Não é assim que funciona. As regras do Google para otimizar um site, para aparecer na busca orgânica que a gente fala, né, que é essa que aparece sem você pagar, são várias regras. Você tem que ter muito conteúdo, você tem que ter toda uma tecnologia otimizada por trás e leva tempo para o Google dizer que você é uma autoridade e querer jogar seu site lá no topo. Os benditos algoritmos, eu sempre falo isso. A gente cai numa armadilha dos algoritmos, que às vezes você tá ali no celular, você para ler alguma coisa, ele já está atualizando o algoritmo achando que você está realmente interessado naquilo. Exato. Então, para o usuário, isso é bom, mas para o empresário não é tão bom assim. Exato. Né? Então tem que saber meio que lidar com esses algoritmos também. Também. Né? Então não é tão simples assim, né? A comunicação é uma ciência. Muitas vezes a gente assim, se depara com isso, né? O empresário achando que é muito fácil, que é tudo muito simples. E não é, né? A gente que trabalha com isso estuda, você sabe bem disso. Sim. Então, faculdade, 4 anos, TCC. Exato, então né? É muita coisa. Exato. É muita falha de comunicação. Né? E a gente sofre, não é porque a gente também entende tudo também de comunicação que a gente não sofre com uma falha de comunicação, né? Ninguém tá né, livre de cometer, de ter falhas de comunicação. Tem até um capítulo que a gente fala de falhas também, né? Porque muitas vezes a comunicação é sempre a culpada, né? Foi uma falha de comunicação e tal. E aí no livro tem até uma imagem que é um incêndio acontecendo, que a gente tem ilustrações, né? E aí a pessoa no telefone, chefe, isso foi falha de comunicação. Então, assim, também às vezes é falta de proatividade, boa vontade, né? E acaba se fingindo ali de falha de comunicação. Tem muita coisa tem que é realmente disso. Isso, né? Tinha que falar, o fulano tem que saber da responsabilidade dele. Às vezes, muita gente acha que o chefe está de implicância ali, né? Meu chefe fica implicando comigo, falando, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Mas não é. Eu prefiro falar para as pessoas, olha, você está lembrando que você precisa fazer isso? Porque às vezes a pessoa esquece, é muita coisa para fazer, a rotina no dia a dia e esquece. Então não custa lembrar. Exato. Tem gente que não gosta muito de ser lembrado, mas eu acho que vale ali, né? Pra gente saber que nem todos são iguais, né? Então tá lembrando ali, né? É o papel proativo que a gente estava falando, né? Não basta você falar, mas eu fiz minha parte, fiz o meu papel. Meu papel é ver se o outro entendeu, né? Então eu tenho que usar vários canais, eu tenho que ter reforço para garantir que aquela comunicação chegou. Lógico que sem ser impertinente, mas você tem maneiras de garantir esse sucesso da comunicação, fazer o seu papel. Isso acontece muita gente do jornalismo, a Lígia também é jornalista, por isso que eu tô falando. Mas a gente do jornalismo acontece muito com a notícia, com o fato que acabou de acontecer. Então, vamos dar um exemplo aqui, acabou de acontecer um acidente na rodovia. O pessoal está fazendo o quê? Quantas pessoas morreram, isso, aquilo. Gente, a gente não tem toda essa informação. A gente depende da polícia, a gente depende do bombeiro, a gente depende disso, daquilo, para passar a informação certinho para vocês. Quando a gente passar a informação, vocês podem ter certeza que foi porque a gente conversou com todo mundo, foi porque a gente pegou tudo certinho e trouxe a informação. É muito difícil, aquele veículo, existem sim os veículos que passam a informação, olha, aconteceu tal coisa. Mas é muito difícil o veículo fazer isso. A maioria dos veículos tem esse cuidado de ir procurar, saber, né? A gente até, um exemplo clássico do jornalismo quanto à questão da comunicação foi o assalto do Walmart. Né? Isso eu não estou falando de comunicação empresarial, estou falando de uma comunicação como um todo. Né? Estava tendo um assalto no mercado lá, no Walmart, no supermercado, e virou uma confusão a cidade inteira. E a imprensa falando, o assalto é aqui, as redes sociais colocando
o PCC atacando a cidade. Então isso é uma forma de mostrar como que é essa comunicação no dia a dia. Agora, no meio empresarial, vocês imaginam uma situação dessa, né? Onde está acontecendo alguma coisa em um determinado ponto da empresa e aquilo vira um falatório geral, né? De repente, parece até que a empresa já vai falir, né? A comunicação chega a ponto de deixar todo mundo desestruturado, né? Transforma as coisas para melhor ou para pior, né? Que a gente estava dizendo. Pode ser que você gerar uma crise de imagem por conta de uma informação, um boato. Então, a empresa ela tem que se apropriar disso. Se ela não colocar comando, as coisas, a rádio peão, que a gente fala que é a rádio de corredor, ela vai tomar conta, né, da empresa. Então, a empresa tem que ter também uma responsabilidade nisso. A rádio peão é a pior, viu, gente? Vou falar para vocês. E deixa eu te perguntar mais uma coisinha em relação ao seu livro, que a gente está falando aqui do livro, ela já está dando super spoiler aqui do livro, né? Por que o empresário deve ler o seu livro? Legal. Bom, eu acho que um ponto importante até é a forma como o livro foi feito, né? A gente está falando de todas as questões de comunicação, acho que já está clara a importância, né, do assunto. Mas a gente procurou, sabendo da rotina do empresário, eu também sou empresária, sei como é que é, sou de pequena empresa, a gente tem que fazer de tudo um pouco, o recurso sempre é limitado e tem sempre muita coisa por fazer, né? Então a gente procurou fazer um livro que fosse viável de ser lido. Os capítulos, né, tem 2 páginas cada um, então uma é a ilustração, que já é autoexplicativa, e a outra página você tem as dicas práticas para não cair naquela armadilha, né? Então a ideia realmente é que fique fácil para o empresário ler, levar nas suas viagens, no livro de cabeceira tá ali, lê cada dia um capítulo. Por quê? Porque é o que a gente fala, se você não sabe o mínimo, como que você vai mandar alguém fazer? Enquanto ela está falando, eu estou mostrando aqui para vocês, olha, como ela falou aqui, uma página de ilustração, uma página de texto aqui, um texto pequeno, curto, né? Com as dicas ali naquele quadro. E ali, né, embaixo, vocês estão vendo, tem um código ali que é o QR Code, que a gente fala, se você colocar a câmera do celular, ele leva você para o blog da agência ou para o canal nosso no YouTube, que aí você vai ter mais aprofundamento no assunto. Então, ele é um livro multimídia também, né? A ideia é que você consiga facilmente ter mais informação caso seja o seu interesse, ou senão você, com aquela leitura, já tem uma visão geral. E aí você vai estar mais apto a contratar uma agência ou uma pessoa, ou a mesmo cuidar sozinho dentro de casa. Se você tiver uma microempresa, você não pode pagar às vezes. Mas que você tenha, então, a noção geral, básica, para você poder se virar bem em comunicação, né? E isso aqui é um socorro, né? Qualquer coisa socorre aqui, tem o sumário aqui, gente, olha, eu estou com dúvida em tal coisa, eu quero isso, aqui dá para tirar dúvida, olha, tem esse sumáriozinho aqui, né? Então aqui você já socorre aqui, olha, eu quero tal coisa, já tá tudo aqui na palma da mão aqui no sumário para vocês, olha aí, ó, tem dúvida, vários tipos de dúvidas aqui, né? E o pessoal já pode ir direto na página onde está com dúvida, tá, gente? Também tem esse detalhe. Lígia, muito obrigada pela sua participação. E eu gostaria de saber, quem se interessou pelo livro, como que pode fazer, como que a pessoa pode ter esse livro? Conta pra gente. Bom, gente, é bem simples, tem o nosso site, né? É multiviascom.com.br/comunicacão, sem, né, cedilha e tio, orientada. Então lá dá para você, inclusive, baixar gratuitamente um capítulo do livro para já conhecer. Ah, entendi. Dá para ter um spoiler lá no site também. Já consegue acessar e também, quiser comprar, né, tá ali disponível para vocês. Então tá bom. Muito obrigada pela sua participação. Obrigadão. Tá? Bom, gente, eu vou chamar agora a Thaís Lobato, direto da redação do Jornal de Hoje, com as principais notícias do dia. É com você, Thaís. Boa tarde, Bia. Boa tarde, internauta do Jornal de Hoje e telespectadores do RP Notícias. Nos destaques dessa terça-feira, a noite de hoje promete ser quente e acirrada na disputa pela presidência da Câmara Municipal de Rio Preto. 2 nomes irão concorrer ao comando do Legislativo para o próximo biênio. Pedro Roberto, do PRP, e Paulo Paulera, do PP, medem a força neste duelo. A eleição da nova mesa diretora ocorre hoje durante a sessão extraordinária. E o ministro extraordinário da Transição, Onyx Lorenzoni, confirmou nesta segunda-feira a extinção do Ministério do Trabalho a partir do dia 1º de janeiro, quando o presidente eleito Jair Bolsonaro assume o Executivo Nacional. Onyx explicou que as atuais atividades da pasta serão distribuídas entre os Ministérios da Justiça, da Economia e da Cidadania.
E um levantamento realizado pela Fundação SEAD mostrou que Rio Preto teve um aumento de 30,29% na taxa de mortalidade infantil, quando comparado aos números dos anos anteriores. A mortalidade neonatal precoce, que vai até 6 dias de vida, foi o que registrou a maior taxa, com 4,4%, enquanto a de pós-natal, que vai de 21 dias a 11 meses, ficou em 31,1 óbitos por 1.000 nascidos vividos. E com menos de um mês para o Natal, o comércio de Rio Preto promete receber um grande número de pessoas nos próximos dias, interessadas na compra de presentes e também na preparação da ceia natalina. Nesta quarta-feira, dia 5, o comércio de rua passa a funcionar em um horário especial de atendimento, que será das 9 às 10 horas de segunda a sexta-feira. O atual ministro da Educação, Rocieli Moraes, fez uma visita à Escola Maria Peregrina em Rio Preto. A visita, que durou 2 horas, contou com a presença do prefeito Edinho Araújo. O motivo da visita do ministro foi conhecer de perto como funciona o método de ensino da escola. E na previsão do tempo, a mínima é de 22 graus e a máxima de 32. O dia segue com nuvens, mas não chove. Obrigada, Bia, obrigada a todos e até amanhã. Muito obrigada, Thaís. Até amanhã para você também. E olha, eu também tenho hoje, falando terça-feira, dia de empreendedorismo, a gente recebe o Marcelo Dias, que é o nosso jornalista especialista em empreendedorismo, e ele vai falar sobre quem quer empreender e persistência. Marcelo, conta pra gente um pouquinho mais sobre isso. É com você. Persistência, esta é a palavra. Este ambiente aqui já proporciona tudo que nós precisamos para prosseguir. A palavra persistência é para que nós não desistamos dos nossos objetivos. Já perceberam que profissionais de sucesso são aqueles que insistem? Empresários de sucesso são aqueles que nunca desanimaram? E durante o percurso da nossa vida nós teremos altos e baixos, nós vamos cair, vamos levantar, vamos ganhar dinheiro, em algum momento podemos cair de novo, e tudo isso faz parte de um processo do quê? De amadurecimento. E temos que persistir em cada queda. Levou um tropeção? Levanta correndo, foca o seu objetivo. Agora, tudo isso serve por quê? A palavra persistência. Porque você precisa perseguir as suas metas. Você precisa ter foco. Você precisa ter um objetivo. E você tem que persistir. Grandes gênios da nossa humanidade já tiveram uma história de fracasso também e conseguiram o sucesso depois graças a uma única palavra, uma única atitude: persistência. E é isso que eu quero que você tenha também. Muita persistência na sua vida para atingir o seu objetivo profissional, para atingir o seu objetivo pessoal, e com isso as duas coisas caminharem junto e você ser uma pessoa de sucesso. Até a próxima! Muito obrigada, Marcelo. Até a próxima para você também, viu? Semana que vem você está de volta aqui. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que acompanharam aqui o nosso RP Notícias. E só lembrando que amanhã, a partir do meio-dia, a gente está de volta aqui pela TV Rio Preto, canal 7 da NET, e lá nas redes sociais. Até amanhã.